Estamos de volta com o segundo bloco da nossa conversa incrível com a Thaís, especialista em reabilitação pós-cirurgias. E hoje nós iremos falar sobre motivação, treinos e mentalidade. Então, Thaís, me conte o quanto a nutrição impacta pacientes pós-cirúrgicos. Isso num contexto geral, de acordo com a sua especialidade. Então, é igual a gente estava conversando, né? Nessas horas não adianta nada. Você vai lá, faz uma cirurgia, faz fisioterapia, se recupera. E a hora que você tem um aval de liberdade, você começa a meter o louco. Sim, exatamente. Porque, né, a gente leva um tempo. Tem cirurgia aí que você leva 6, 8, às vezes 2 anos para se recuperar 100%. Nós já temos, né, o tempo de adaptação do nosso corpo com um treino razoavelmente sem nenhum tipo de lesão. Imagine pós uma cirurgia. Às vezes os resultados são mais rápidos, porque o teu corpo está mais travado ali. Então, essa mobilidade, esse movimento, ele vai voltando aos poucos. E aí você não precisa nem de um trabalho muito específico de força e tal. Os exercícios mais básicos ali, você já vai tendo um resultado bacana. E aí você vai ter que ir vendo como que a pessoa vai respondendo. É sempre assim, né? Você tem que ver como que a pessoa vai respondendo, como que vai ser para ir progredindo carga, progredindo na execução, na dificuldade dos exercícios e tudo mais. Mas é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Tem que andar junto com a nutrição, porque senão... Nós estamos todos de mãos dadas no processo. Os alimentos, eles são muito importantes ali, o acompanhamento nutricional, até mesmo para você não ganhar peso nesse processo de reabilitação, podemos chamar assim, pós-cirurgia, né? E como nós estávamos conversando, não só do joelho, né? Mas de outros tipos de cirurgia também. E você, como personal trainer, você tem maior doutrina, né, nesse assunto. Então me conte, mesmo não sendo, né, nessa parte de lesões de joelho, os tipos de cirurgias que nós realizamos, o pós, como que é dentro de uma academia? O pós, ele é igual a gente fala, né? Voltar é sempre mais sofrido. Sim. O importante é não desistir. Exatamente. Se você tiver a oportunidade de não parar, não pare, porque voltar vai sempre ser mais difícil. Sim. Mas é igual a gente estava falando sobre motivação também, né? E sobre as pessoas quererem ter um resultado rápido. As coisas não acontecem do dia para a noite. Você, como nutricionista, você deve saber muito melhor que eu, que o nosso metabolismo que a gente tem hoje é de muito tempo de adaptação que a gente vem tendo e não vai mudar da noite para o dia, né? Sim. Então, mesmo quem recorre, às cirurgias para ter um resultado estético mais rápido, ainda assim, você faz uma lipo hoje, você não vai voltar a treinar amanhã, você vai ficar 15, 20 dias ali parada, tendo que fazer drenagem, e essas coisas para daí depois voltar aos poucos ainda. Então, assim, tem que ser com calma. E também você tem que estar com o seu psicológico pronto e preparado para aquela cirurgia. Porque muitas pessoas passam por esse processo e elas acham que isso é o suficiente para manter aquele resultado todo o resto da vida, né? E não funciona assim. A gente tem ali o tempo de recuperação pós-cirúrgico, mas o treino e a alimentação, ela tem que andar alinhada tanto quanto se você não fizesse aquela cirurgia. Você pode até ter tido um resultado mais rápido, mas vai ser o treino e a alimentação que vai te dar ali o percurso de o quanto essa cirurgia vai ser produtiva e proveitosa para você. Exatamente. Isso a gente pode estar falando tanto no âmbito estético como no âmbito funcional. Sim. Se você tem algum problema em alguma articulação ali, causado por um mau comportamento, digamos, alguma má postura que você tenha, você faz a cirurgia de correção e você continua tendo esse comportamento ruim, não vai resolver. Vai ser tanto um dinheiro mal investido, tanto quanto você estará brincando com a sua saúde, né? Dinheiro, tempo, saúde, dor que você passa à toa. Então, assim, tem que mudar a mentalidade mesmo. Então é um trabalho que a gente até pode puxar um pouco para a área da psicologia junto da gente, né? Com toda certeza. Tem que ter um preparo mental para você conseguir realmente ter maior proveito desse resultado. Sim, é um trabalho multidisciplinar, né? Tá, e para fechar, qual mensagem que você deixaria para alguma pessoa que está com medo de realizar algum tipo de cirurgia ou esteja necessitando realmente de passar por esse processo cirúrgico e que hoje está com medo? Cada caso é um caso.
Então, você precisa analisar bem com um médico de confiança. Muitas vezes é bom ter mais de uma opção de médico, porque tem muito médico que vai olhar para você e falar, é cirurgia, e às vezes você consegue resolver com um treino, por exemplo. No meu caso mesmo, eu com 15 anos, o médico falou para mim, você tem condromalácia. Ou você começa a fazer atividade física e se alongar, ou com 30 anos você vai ter que estar trocando o teu joelho e colocando uma prótese. Daí a gente vai estar trabalhando com a prevenção, né? Então, a prevenção, ela também pode ser um ótimo tratamento para você não passar por um processo cirúrgico. Exato. E aí foi a partir disso, por exemplo, que eu comecei a treinar desde os meus 15 anos. E eu tenho condromalácia até hoje, eu convivo com ela. Mas ela não me incomoda mais. Explique para nós mais um pouco, o que seria a... Condromalácia, então, é o que acontece. No caso das meninas, que eu falei que é o que eu mais acabo trabalhando. Mulher tem o quadril mais largo, certo? Porque a gente pare filhos. E aí, o que acontece? O fêmur acaba fazendo uma angulação um pouco maior por conta desse quadril mais largo. Aí, a patela que a gente tem, que é esse ossinho aqui no joelho, ele acaba deslizando errado a hora que você faz o movimento do joelho, certo? Ela desliza errado e vai gastando aquela cartilagem. E aí é aquele movimento de desgaste de cartilagem. Toda vez que você vai subir escada, descer escada, qualquer coisa que faça esse movimento, você vai sentir um incômodo. Eu sentia muita pressão, como se estivesse, tipo, apertando mesmo. Aí você vai lá, faz um alongamento, passou. E esse diagnóstico você teve ainda jovem e até hoje você ainda tem. Ainda tem. Só que você trata ele com atividade física. Exato, e aí no caso ele estagnou, ele não evoluiu mais. Mas aí a partir do momento que eu decidi que eu não me importo mais com isso, ele vai começar a piorar de novo. Então é uma condição que eu vou levar para o resto da vida. E aí tanto é que eu comecei a trabalhar nessa parte de reabilitação de lesões, porque quando eu tiver mais idosa, eu quero ser uma idosa funcional. Sim. Deixa eu te perguntar isso, a educação física, que é a sua formação, você você se formou em educadora física por conta disso? Ou tem algum outro motivo que te fez se tornar personal trainer? Na época, não sabia muito bem o que eu estava fazendo, não vou mentir pra você, não. Tanto é que muita gente falava pra mim que, tem certeza que é isso e tal, porque minha segunda opção era veterinária. Nada a ver uma coisa com a outra, mas ainda assim, né? E com o passar do tempo, eu comecei a conviver mais, foi num lugar que eu trabalhei, eu convivia com esportistas. Então, o pessoal trabalhava ali 10, 12 horas por dia numa loja e ainda assim achava tempo para treinar. E tinha gente que corria, tinha gente que nadava, tinha gente que triatleta, tudo que você imaginar. E aí eu comecei a admirar essas pessoas, falar, caraca, o pessoal trabalha 10, 12 horas por dia e ainda assim sai daqui, vai treinar, vai nadar, vai fazer alguma coisa. Eu comecei a admirar aquelas pessoas. Sim. E aí foi que eu comecei a correr atrás. Eu falei, não, vou voltar a estudar e tudo mais. E foi quando eu comecei a ir mais para esse lado. E aí, de novo, né, a gente entra no âmbito da minha família, que todo mundo com o joelho bugado. Daí você se formou em educação física e pós isso você se aperfeiçoou nesta formação. E continuamos aperfeiçoando. E cada vez evoluindo mais. Tá, então, para fechar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus alunos, para os seus seguidores, para todo mundo que te acompanha nas redes sociais. Deixe uma mensagem para eles, tanto quanto como personal trainer, com a especialização em prevenção e reabilitação de lesões. Deixe uma mensagem para os seus seguidores. Então, o que eu posso dizer, eu acho que o meu lema é que você foi feito para se mover. Então, mova-se. Você não foi feito para passar 12 horas sentado na frente de um computador, não foi feito para ficar lá 18, 20 horas deitado no sofá, vendo filme e comendo pipoca. Você foi feito para se mexer. Então, se mexa. Não importa. Tipo, não gosto de musculação? Não precisa fazer musculação. Vai fazer uma natação, vai fazer um pilates, vai fazer um yoga. Qualquer tipo de atividade física é válida. Vai fazer bem para você e o seu eu do futuro vai te agradecer. Pode ter certeza disso. Você tem que encontrar um esporte que você se identifique mais e que não faça ele por obrigação. Porque isso não vai se tornar realmente uma obrigação para o seu dia. E sim também um momento de lazer. Eu gosto de falar que a academia ela é o meu respiro. Ela é ali os minutinhos que eu tenho para ouvir a minha música, para treinar, para realmente tirar a cabeça, aquela carga do dia naquela horinha ali, às vezes um pouquinho mais, dependendo do quanto a gente tem, né, do quanto a gente se permite de tempo naquele dia, até mesmo por conta da nossa rotina corrida, mas o importante é movimente-se. E a Thaís, né, especialista, ela tem muito mais a falar sobre isso do que eu, mas deixamos aqui o nosso recado para você. Agradeço imensamente você ter aceito o convite e conversar sobre esse tema que realmente deve sim ser muito debatido. Nós devemos deixar
de ser preguiçosos, vamos nos dizer, né? E nos movimentarmos mais. Agradeço a audiência e semana que vem nós retornamos com mais um convidado no nosso programa Nutri em Cena, que toda segunda-feira, às 20 horas, tá na sua telinha. Então, não deixe de conferir tanto este episódio quanto os outros que estão em nossas plataformas de streaming, tanto no Instagram, TikTok, YouTube. Nos acompanhe, @NutriJonathanDemarco. Nutri em Cena está na sua casa toda segunda às 20 horas. E obrigado pela audiência.